Pensou que eu tinha sumido, mas eu não sumi. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aos 100 miligramas. Depois de um longo e tenebroso inverno, sem conseguir gravar, hoje ainda passei mal, mas estou aqui fazendo esse vídeo para que você saia daqui mais informado. Gente, eu assisti um vídeo, depois eu deixo linkado, de um médico que fala muito sobre transtorno bipolar. E lá pelo final desse vídeo ele falava alguma coisa em relação à personalidade e à propensão a algum tipo de transtorno, né, dessa relação, né? E eu achei muito curioso, porque eu sempre tive uma desconfiança de que algumas características nossas, né, algumas características da nossa personalidade propriamente, poderiam desembocar ou servir como, digamos assim, um fator de risco para alguns transtornos. E, bom, eu fui atrás e o resultado é o que você vai assistir hoje. Então, quando se fala em personalidade, né, as características da pessoa e tal, uma das teorias mais aceitas hoje em dia dentro da psicologia se chama do modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, ou como é popularmente conhecido, o Big Five. Esse Big Five foi basicamente o seguinte: foram observados 5 fatores que são características da nossa personalidade, abrangeriam, por assim dizer, todas as pessoas, né? E seriam características da nossa personalidade, em que algumas pessoas têm mais um fator e menos de outro, outras pessoas têm mais de outro e menos de um, enfim. Vocês entenderam essa confusão que eu tô fazendo, né? E aí, para a gente começar a falar sobre a relação entre personalidade e transtornos mentais, a gente precisa entender basicamente o que é esse Big Five. Existe um acrônimo, né, que seria o OCEAN, né, do inglês, que são essas 5 características. A primeira seria a abertura à experiência, né? Em inglês seria openness. E aí ela se refere à curiosidade, à imaginação, a pessoas que são mais abertas ao novo, por assim dizer, né? E daí pessoas com alta abertura tendem a gostar de artes, criatividade, ideias novas. E pessoas com baixa abertura prefeririam rotina, praticidade e costumes. O segundo ponto, né, a segunda característica, seria conscienciosidade, do inglês consciousness, e estaria relacionado à disciplina, à organização, uma pessoa que seja confiável, metódica. E a baixa conscienciosidade seria uma pessoa mais espontânea, menos organizada e aquela pessoa que tem dificuldade com prazo, sabe? Que não entrega nada na hora, enfim, seria essa pessoa. A terceira característica, do inglês extroversion, seria a extroversão. Então, seria o grau de sociabilidade e interação social que uma pessoa é capaz de desenvolver, né? Então, os extrovertidos são, obviamente, aqueles que são mais comunicativos, aqueles que gostam de estar com pessoas, ok? E, em contrapartida, haveria os introvertidos, que são os reservados, que preferem ambientes mais tranquilos, que preferem mais introspecção. O quarto traço seria o da amabilidade, em inglês agreeableness, que seria aquele relacionado à cooperação, à empatia, à gentileza, pessoas que são
que tem esse alto traço de amabilidade seriam mais solidárias, confiáveis. E pessoas com baixa amabilidade seriam as pessoas mais céticas, mais competitivas, ok? E, por último, mas não menos importante, você vai ver que ele é muito interessante aqui para o nosso assunto, seria o neuroticismo, no inglês neuroticism. Ele se refere já à estabilidade emocional, tendência, né, em experimentar emoções negativas. E assim, uma pessoa com alto neuroticismo, ser uma pessoa, você lembra daquela hiena no desenho animado que vivia falando, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo, ok? Os mais antigos vão lembrar do que eu tô falando. Então seria essa hiena, sabe? Tá tudo ruim, nada tá funcionando, a vida é uma porcaria, sabe? Essas pessoas que tendem a ver o lado mais pessimista da coisa. E o baixo neuroticismo, por consequência, né, em compensação, seria mais calma, mais estabilidade emocional, mais resiliência e tal. Então, esse modelo é um modelo que é usado já por muitas empresas para conhecer o funcionário, para conhecer o candidato. E esse modelo também é um modelo que baseou as pesquisas sobre essa relação de personalidade e saúde mental que eu fiz. Gente, óbvio que eu não tive condições de ler todos os artigos, mas eu foquei basicamente em dois. Um deles é em português, tá? E ele faz essa relação entre o Big Five e a saúde mental usando marcadores, usando escalas dentro da psicologia. Então, não é uma pesquisa aleatória. Ela foi feita, sim, com questionários, mas ela usa marcadores, ela usa escalas que já são consenso dentro da ciência, né? Dentro do estudo aí da área de psicologia. E o que esse estudo em português descobriu? Os resultados seriam que entre neuroticismo e depressão, ansiedade e estresse há uma fortíssima correlação. Também apontou que sociabilidade e conscienciosidade, quanto maior dessas duas características, menos riscos de depressão. Então, assim, uma correlação entre traços de personalidade e saúde mental. Por outro lado, extroversão, conscienciosidade, a socialização seriam fatores que são chamados protetivos, ou são fatores que protegem aquela pessoa de desencadear um transtorno de ansiedade ou de ter uma depressão, ok? Então foi feito com questionários online, com essas escalas, né? O outro estudo trata-se de um estudo feito no Reino Unido e também com questionários online, né? Incluindo escalas de medição também. E ele pegou um sample, uma amostra de estudantes da área de veterinária, medicina, odonto e também de direito. Esses da área médica verificou-se que eles têm um traço de maior de amabilidade, né? E esses traços associados à pior saúde mental foram também o neuroticismo, foi a baixa conscienciosidade, o perfeccionismo, que foi uma característica que eles também avaliaram, mostrando uma pior correlação com da personalidade com a saúde mental, né? Então, o que a gente conclui daí? Pessoas que têm alto neuroticismo, ou seja, pessoas que tendem já a ver o lado negativo das coisas, que têm um grau de desconfiabilidade de tudo e de todos, essas pessoas podem, né, talvez, apresentar maior propensão à depressão e à ansiedade e estresse.
E pessoas com maior grau de extroversão, sociabilidade, elas tendem a sofrer menos com a questão da depressão. Isso quer dizer que uma pessoa que seja super extrovertida e tal não possa sofrer depressão? Não, de forma alguma. Mas o que eu achei interessante dos dois estudos é que eles apontam sim uma correlação entre a nossa personalidade e os transtornos mentais. Bem, eu fico por aqui. Se você deseja ver mais um assunto pouco fuçado na internet, porque esse foi, eu quase não vi coisa sobre ele, mas se você deseja ver um assunto pouco fuçado na internet, deixa aqui nos comentários e eu terei um enorme prazer em pesquisar, até porque eu sou uma bicha curiosa, viu? Fique com Deus. Nos vemos no próximo encontro. Saúde e tchau! Oi, gente, recadinho bem rápido, express do 100 miligramas. Se você gostou desse vídeo ou gostou de algum outro vídeo, faz o combo! Se inscreve, dá like, compartilha. Me ajuda a divulgar essa palavra, porque pode ajudar alguém, pode ajudar você. E é isso. Fiquem com Deus, saúde e tchau!